Boa noite, que alegria estarmos aqui mais uma vez, nesse terceiro dia, da nossa quarentena, 40 dias rezando com Rosa Mística. Que sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos aí pelo coração da mãe. Boa noite, Maria Clara, seja muito bem-vinda. Dona Margarete, boa noite, Maria, Marise. Sejam todas muito bem-vindas. Eduardo, bem-vindo, Eduardo. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia, meditando aqui esse livro, o Rezando 40 Dias com Rosa Mística. Então, nosso terceiro dia, nessa quarentena, como exército de Nossa Senhora, que nós somos exército de Deus, que nós fazemos parte, Tenho uma alegria receber cada um de vocês. Ei, Cristiane, boa noite, tudo bem? Que alegria ter você conosco, você sempre fiel e devota de Rosa Mística, que alegria. Muito bom ter todos vocês aqui hoje. Vocês devem saber que Gregório e eu escrevemos o livro. Nossa proposta era estarmos nós dois os 40 dias rezando, mas a vida como ela é nem sempre nos permite isso, Então, possivelmente mais uma vez Gregório não vai estar com a gente hoje, mas ele deve a partir de amanhã. A gente vai conseguir conciliar. Ele está em Belo Horizonte e tem uma reunião que deve terminar bastante tarde, então talvez ele não consiga entrar. Mas a paz de Cristo, Eduardo. Mas eu creio muito na palavra de Deus que fala que seremos uma só carne, Então, ele está comigo aqui de alguma maneira, espiritualmente está conosco. Então vamos nós meditarmos, nesse terceiro dia. Mari Ramos, seja bem-vinda, Mari, seja muito bem-vinda. Que Nossa Senhora possa exalar aí seu perfume em sua vida. Boa noite, Glória Lúcia. Boa noite, Madu. Boa noite, Simone, boa noite. Sejam todos bem-vindos, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Caroline, bem-vinda. Bem-vinda, que Deus abençoe vocês. Então nós vamos já iniciando. Hoje nós vamos meditar o terceiro dia, mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração, Como sempre nós fazemos, antes de iniciarmos qualquer coisa. Isso não é só para nossa quarentena, que isso seja também para nossa vida, Que nós possamos invocar o Espírito Santo. Marisa Ebel, minha prima amada, seja muito bem-vinda. Então nós vamos nesse momento invocar o Espírito Santo, para que ele faça presença em nosso meio, para que ele faça presença ao longo desse terceiro dia de meditação da nossa quarentena, para que ele faça presença em nossas vidas, não só agora, mas sempre. Então vamos rezar: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo, nós te convidamos. Nós te convidamos, Espírito Santo, fica conosco. Seja não apenas um convidado desta noite, mas um convidado da nossa vida, de todos os dias, de todas as horas, Espírito Santo. Eu te autorizo, Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Vai falando para o Espírito Santo. Vai autorizando o Espírito Santo a fazer morada em seu coração, morada em sua mente, morada em seu lar, na sua família. Vai falando, vai convidando, vai autorizando ele a entrar, a tomar conta, a ordenar. Eu te autorizo, Espírito Santo, ordena a minha vida. Ordena, Espírito Santo, conforme a vontade do Senhor. E nesse dia em especial, eu já quero te pedir, Espírito Santo, nos dê a graça do perfume da humildade. Ó doce Espírito Santo de Deus, que habitastes inteiramente na Mãe Rosa Mística. A exemplo dela, nós queremos também ser humildes, aprendermos a virtude da humildade. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, ensina-nos, dá-nos essa graça, dá-nos esse perfume, Espírito Santo,
Nós não somos dignos, nós não sabemos como ser humildes sozinhos, mas nós pedimos pela tua ação, Espírito Santo, e pela intercessão de Nossa Senhora, a graça da humildade, especialmente nessa noite que nós vamos meditar essa virtude da humildade. Pela intercessão de Nossa Senhora nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Então agora, nós vamos... Se você tem esse livro, o 40 Dias com Rosa Mística... Greg conseguiu entrar? É isso, gente? Deixa eu ver aqui. Não sei se ele vai conseguir participar conosco. Se for, que ele mande aí o convite que eu já autorizo aqui. Ou se ele vai estar na reunião, eu não sei como é que vai estar a programação dele. Mas, então, como eu estava dizendo, esse é o livro que Gregório Ventura, né, meu digníssimo esposo e eu lançamos, o 40 Dias com Nossa Senhora Rosa Mística. Então, é uma quarentena. Então, é como nós... E aqui a proposta é que nós sejamos mesmo um exército de Deus, um exército pelas mãos de Nossa Senhora, né? Pedindo pelas nossas causas, mas pelas causas de nossa família, pelas causas do mundo todo. Então, se você tem esse livrinho, na página 46, nós vamos fazer a meditação de hoje. O perfume da humildade. Dos zombadores ele zomba, aos humildes, porém, concede a graça. Aqui é um texto bíblico, estava lendo Provérbios, capítulo 3. E a partir de aqui, é um texto que Nossa Senhora foi nos inspirando. Ao escrever esse livro, eu até comentei ontem, né? Nossa Senhora pediu a escrita desse livro para mim e para Greg. E à medida que a gente começou a escrever, que a gente rezou pedindo ela que nos ajudasse a escrever, ela foi nos inspirando palavras como se fosse ela mesma escrevendo. Então, essa foi a intenção, de trazer uma mensagem de Nossa Senhora para cada um de nós. Eu sou a rosa mística e exalo o perfume da humildade. Quando proclamei o Magnífica na casa de Isabel, eu estava cheia do Espírito Santo, que pronunciou em mim: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para sua humilde serva. Pois daqui em diante, todas as gerações proclamarão que sou feliz. A beleza da rosa mística encantou o coração de Deus, que procurou em seu jardim a alma humilde, simples, e que queria agradá-lo. Entre tantas almas, tantas rosas do seu jardim da criação, ele separou a que exalou o perfume da humildade. A soberba é um perigo de morte, que afasta a criatura de Deus. Cuidado, meu filho. O anjo de luz caiu pela soberba e arrastou com ele muitos anjos, selando seu destino eterno. Procure sempre avaliar sua conduta e não deixe que seus bens, seus conhecimentos, seus dons e tudo que possui ou tem de talentos possam levá-lo a pensar que é mérito seu ou que já não precisa mais de Deus e de seus irmãos. Tenha sempre diante de você sua miséria. Reconheça, busque o conhecimento de si e mergulhe tudo na misericórdia de meu divino Filho. O cheiro asqueroso da soberba está presente em muitas almas que querem dominar os outros, que desprezam os pequeninos e que pensam que não precisam de Deus. Ajoelhe e humilhe-se diante do Senhor, e Ele o exaltará no tempo certo. Nunca pense que fez muito para Deus, porque será devedor pelas imensas graças que recebe todos os dias e pelos livramentos que Ele lhe concede. Observe o exemplo de humildade de tantas rosas do jardim celestial que são os santos, e procure imitá-los. Reze como o publicano da parábola, que está lá em Lucas capítulo 18, não como fariseu, e sempre se alimente da oração simples e humilde.
tenha sempre em mente que os orgulhosos irão cair e os justos e humildes se erguerão. Olha só que profundo, né, esse texto da humildade. E aqui, Nossa Senhora foi nos inspirando, porque, se você sabe, o contrário da humildade é a soberba. A humildade é aquela pessoa que ela reconhece que ela não tem nada por conta própria. Tudo é graça de Deus. Né? Se nós temos a capacidade de olhar, de andar, de estarmos vivos, se nós temos a nossa inteligência, se nós temos todos os bens que nós temos, foram todos o Deus que nos deu a permissão dele para adquirirmos, para termos. E a soberba parte desse princípio que nós sabemos o nosso lugar, né? Que nós sabemos que nós somos eternamente devedores, isso é fato, né? Que tudo é graça de Deus. E o contrário da humildade, como o texto bem diz, é a soberba. Né? Foi a experiência que Lúcifer teve, né, com os demais anjos que caíram do céu, de acharem que poderiam ser algo sem Deus. É impossível ser algo sem Deus, né? É impossível. Mas para obter a verdadeira humildade, porque o nosso coração ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, para a gente obter a verdadeira humildade, nós temos que pedir, que clamar ao Espírito Santo, que pedir a Ele que nos dê essa graça, né, que nos ensine, que dê ao nosso coração um coração humilde como o de Nossa Senhora, né, um coração realmente aberto para a vontade de Deus, para deixar Deus realizar, como ela deixou realizar nela a vontade do Pai, que nós possamos também deixar realizar em nós a vontade do Pai. Isso agrada a Deus. Né? Isso agradou a Deus quando ele olhou para o coração de Nossa Senhora e ouviu tamanha humildade, tamanha abertura para Deus ser tudo o que Ele é. Quando nós deixamos Deus ser tudo o que Ele é em nossas vidas, nossa vida se transforma. Nossa vida se transforma. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter experiências lindas com isso. Experiências de aberturas profundas, verdadeiras, de quando vocês realmente permitiram Deus fazer, Deus agir conforme a vontade dele, né, do jeito que ele sabe melhor do que nós, como as coisas são muito melhores, são muito mais perfeitas, porque a ação é do perfeito, né? Então, quando o perfeito age, tudo sai melhor, né? Tudo sai mais belo. Né? Então, nessa noite de hoje, a nossa oração é nesse sentido, que nós adquiramos a graça, que nós possamos pedir, clamar a graça da humildade, que nós possamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine, né, que nos ensine a ser humildes, né, em todas as situações, especialmente naquelas que nós formos colocados ali à prova, de repente, que possa até pedir de nós orgulho ou soberba, mas que a gente saiba reconhecer que tudo pertence a Deus, que tudo é de Deus, que nós somos inteiros de Deus. Assim como Nossa Senhora. Então que a Mãe nos ensine, que a Mãe nos perfume nessa noite, com a graça da humildade, que ela possa caminhar conosco nesse caminho e pela ação do Espírito Santo. E eu volto a dizer, e vocês vão me ouvir falar isso muito ao longo desses 40 dias. E eu tenho aprendido muito, tá? Eu falo que assim, como o Espírito Santo tem me ensinado, né? E olha que eu tô só no início, eu tô engatinhando, né? Mas como eu tenho tido uma experiência com o Espírito Santo muito interessante, porque eu não tinha essa recorrência, essa intimidade com ele, de estar sempre clamando, especialmente nessas situações, por exemplo, pedir a humildade. Eu não pedia com insistência. Pedir que ele ordene a minha vida, ordene o meu tempo. Eu não pedia isso. Muitas vezes, eu acho que fui muitas vezes soberba, às vezes, de querer agir por mim própria. Então, eu tenho aprendido, né? O Espírito Santo tem me ajudado, né? Não estou pronta, não... Estou muito longe ainda, né? De estarmos prontos só no céu também, né? Mas é um caminho, é um processo. Mas o Espírito Santo tem me ensinado, tem me ajudado nesse caminho. E é isso que ele vem fazer, porque é isso que Jesus realmente pediu que ele fizesse conosco, né? Que ele fosse o nosso auxiliador, que ele fosse aquele que nos conduzisse, que caminhasse conosco. Então nós precisamos pedir a ele, que é a fonte da humildade, né? Que ele, pela intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora, nos dê essa graça, que a gente possa compreender com profundidade,
né, a importância de sermos humildes, de reconhecermos o nosso nada e que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo que temos e somos é de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Porque na verdade é Deus que nos sustenta, né? E agindo assim, sabendo que nós temos uma fonte, né, que é de onde nós viemos e para onde nós vamos, tudo fica até mais simples, menos pesado. Então que nós possamos nessa noite pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça, que pela intercessão de Nossa Senhora Ele nos dê essa graça de sermos humildes. E o desafio de hoje, se você está com um livrinho, né, quem entrou agora, né, eu vi que alguns entraram, Ana Clara, seja bem-vinda, Sandra, Grazi, sejam muito bem-vindas, viu? Não sei se vocês já têm esse livrinho, 40 dias, rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. A gente está aqui meditando o terceiro dia, o perfume da humildade. E ao final de cada dia, o que Deus foi nos inspirando é que nós fizéssemos uma meditação, mas que ao final de cada meditação nós fôssemos desafiados a fazer algo prático nesse sentido. Então hoje nós meditamos o perfume da humildade e o desafio do dia é meditar na humildade de Nossa Senhora. Meditar na humildade de Nossa Senhora. Então pensa aí você, quantas situações, como Nossa Senhora foi humilde o tempo todo, né? Imagina, ela como mãe de Deus, ela como mãe de Jesus que é Deus, ela poderia se achar, né? Agora eu posso tudo, agora eu sou mãe de Deus, não tem ninguém, né, melhor do que eu sou, né, posso tudo. Só que a atitude dela foi exatamente contrária a isso, né? Ela se colocou como serva. Ela se colocou como serva o tempo todo. Desde o momento da anunciação, ela se colocou como serva. Foi aquela que saiu, mesmo sendo mãe do Salvador, saiu para ajudar a prima que estava grávida. Sabia da velhice da prima, que era uma graça da prima Isabel estar ali grávida, e foi ali em direção da prima humildemente. Chegou humildemente, ela nem disse nada, né? O Evangelho fala que quando Isabel tocou nela ali, a viu, ela já entendeu, o Espírito Santo já revelou que ela era mãe do Salvador. Então, desde sempre, Nossa Senhora humilde. Nela, em nenhum momento se colocou acima ou independente da ação e da graça de Deus. Ela não abriu mão da cruz, inclusive, que era ver o seu filho sofrer. De repente, se ela tivesse soberba, ela poderia falar, não aceito, eu posso, né? Não. Isso é a vontade de Deus? Então eis aqui. Então eu te acompanho, meu filho. Então que Deus possa nos dar essa graça. Também nos sofrimentos. E talvez principalmente nos sofrimentos, né? Essa graça de não querermos nada além daquilo que Deus quer para nós. Essa é a grande questão. Não queremos nada além daquilo que Deus quer. Sempre pedir a Deus que Deus possa nos orientar, nos conduzir, fazer a vontade dEle. Ah, que bênção! Em Recife, então, várias pessoas compraram o livro. Que bênção! Ai, que bênção! Fico muito feliz em saber que os perfumes de Nossa Senhora estão aí exalando aí em todo o Brasil, aí, inclusive no Recife. Que alegria, que alegria. Então, vejam bem, e aí eu fico imaginando ali, imaginem só Nossa Senhora ali aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Humilde, como sempre humilde, né? Como sempre humilde. Não maior do que ninguém, não, sempre humilde. Ela reconhece ali que, mesmo tendo sido, foi escolhida, né? E ela sabia, ela proclamou isso no Magnífica, que seria bendita entre todas as mulheres, que todas as gerações iam proclamar bem-aventurada. E a humildade nos faz reconhecer aquilo que somos de verdade, né? Então, fez com que ela reconhecesse, sim, ela seria realmente proclamada bem-aventurada durante todas as gerações. Mas nada sem Deus, nada
E aí ela fala, né, que é por obra de Deus, que o Deus Todo-Poderoso viu nela, né, e fez essa graça na vida dela. É tudo por graça de Deus. Então que nós possamos aprender com Nossa Senhora, né, em todos os momentos que Nossa Senhora a gente tem de conhecimento da vida dela, todo o exemplo que ela tem de humildade, que nós possamos também nos inspirar na mãe e pedir ao Espírito Santo que nos conduza, que nos ensine a sermos humildes, verdadeiramente humildes. E aqui o desafio continua, hein? Além de meditar na humildade de Nossa Senhora, ele pedir ao Senhor a graça da humildade, meditando o texto da parábola do publicano e do fariseu. Então nós vamos meditar o texto dessa parábola, Lucas capítulo 18. Então, Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Então vou repetir aqui o versículo 9. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, sê propício para mim, que sou pecador. E Jesus diz: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então vamos nesse momento pedir ao Espírito Santo, vamos clamar mais uma vez o Espírito Santo, pedir a Ele que nos dê essa graça, né, de ter esse coração contrito, humilde, reconhecendo quem de fato nós somos, assim como o publicano. Vamos pedir a Deus essa graça nesse momento? Então eu te convido, se coloque em oração. Se você deseja, se o seu coração deseja de fato ser um coração humilde, a exemplo de Nossa Senhora, eu te convido agora a clamar o Espírito Santo e pedir isso. Ele que é a fonte dessa grande graça. Então vá abrindo seus lábios e vai falando: ó doce Espírito Santo, ó doce Espírito Santo, tu sabes que não somos nada, não somos nada sem Deus, não somos nada e damos glória por todas as bênçãos derramadas pelo Pai, pela misericórdia do Pai em nossas vidas. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo devedores de tantas graças, o Senhor continua derramando graças e bênçãos sobre nós. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Deus. Obrigada, mãezinha, por ser o nosso exemplo, nosso fiel exemplo. Obrigada, mãe. Nós te pedimos, mãe, caminhe conosco, mãezinha. Segure nossa mão, não largue a nossa mão. E mãe, eu quero te pedir nesse momento, eu peço por mim, peço por cada um daqueles que estão agora acompanhando esse momento de oração, por eles, pelos seus familiares, por todas as pessoas e pelo mundo todo, mãezinha. Eu quero te pedir nesse momento, mãe, peça ao Espírito Santo, mãe, por nós. Nós precisamos, mãe, do Espírito Santo. Por isso, mãe, eu te peço, peça ao Espírito Santo que derrame sobre nós a graça das virtudes, especialmente nessa noite. Nós pedimos a graça da humildade. Por isso, vem, Espírito Santo. Oriala shurikantara baralara uerehe. Shiria cantara hariala baralara uerehe cantara laria lá. Ora lá cantariala shurikantara baralara uerehe. Vem, Espírito Santo de Deus. Ó doce Consolador, vem Espírito Santo, vem conduzir as nossas vidas. E nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, não porque somos dignos,
Não porque merecemos, mas porque precisamos, Espírito Santo. Vem sobre nós nessa noite e nós te pedimos a graça desse perfume da humildade. Vem, Espírito Santo. Ora la shurikantarabarala werihe. Ora la cantara hari alabarala were. Vene hari shirikantarabarala were cantaralaria lá. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, ó doce Espírito Santo, vem fazer morada sobre mim, sobre os meus filhos, meu esposo, minha família, a cada um daqueles que nos acompanha nesse momento. Vem, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo, vem fazer morada, vem derramar, Espírito Santo, vem batizar essa noite cada pessoa que nos acompanha, cada um dos seus familiares, seus amigos, vizinhos, cada um das nossas cidades, país, do mundo como um todo. Derrama, Espírito Santo, a tua graça. E nós te pedimos, especialmente, a graça da humildade. Dai-nos a graça, Espírito Santo, da humildade. Dai-nos um coração humilde, como Nossa Senhora. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Pati, seja bem-vinda ao nosso terceiro dia, rezando com Nossa Senhora Rosa Mística. Nós estamos agora indo para o finalzinho, né? Da nossa meditação de hoje. Então nós finalizamos com essa oração de todos os dias. Então nós finalizamos aqui, deixa eu só ver aqui. Vamos pegar aqui na página 37. Então, na página 37, nós vamos fazer aqui a oração para todos os dias após a meditação. Deixa eu só verificar aqui, porque eu acho que Gregório está mandando um oi aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu ver se ele consegue entrar, pelo menos nesse finalzinho aqui conosco. Gregório, se você estiver aí e quiser entrar, manda de novo aqui o convite para eu te aceitar. Senão nós vamos aqui fazendo a nossa oração aqui de finalização. Então, na página 37... Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu Filho e estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu Filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador. E as leis de Deus não são levadas mais em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu Filho no Calvário. O sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão. Nesse momento você pode fazer o seu pedido. Qual é aquela graça que você quer pedir a intercessão de Nossa Senhora por ela? Qual é a graça que você quer pedir ao longo dessa quarentena? Pede para Nossa Senhora. Eu quero pedir também pela festa de Nossa Senhora Rosa Mística aqui em Montes Claros, da qual a Casa de Acolhimento Rosa Mística, que Greg e eu fazemos parte, nós seremos festeiros esse ano, então que ela possa ir entrando com toda a providência, como tem feito, e que seja feito tudo para a exaltação do nome de Jesus e dela. Rosa Mística, quero chorar contigo. Ensina-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje, quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje, quero chorar por meus pecados e pelos pecados do mundo.
que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas. Minha Mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Então vamos fazer um silêncio e nos imaginar ali diante da cruz de Cristo. Se você puder ajoelhar, que se ajoelhe, mas imagine-se ali diante da cruz de Cristo, contemplando esse amor derramado. Esse amor que se derrama todos os dias por você e por mim. E agora nós vamos rezar um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai para finalizarmos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigada por sua presença. Convide seus amigos, seus parentes a fazerem conosco essa quarentena, a rezarmos juntos por nós, pelos nossos, por toda a humanidade, que Nossa Senhora possa caminhar conosco ao longo desses 40 dias, como todos os dias de nossas vidas, mas especialmente ao longo desses 40 dias, que nós possamos fazer com muito fervor, com muito amor, com muita devoção essa quarentena. Eu desejo e peço aos santos anjos de Deus que possam acampar aí na sua casa, no seu lar, trazendo toda a paz de Deus para a sua vida. Uma noite abençoada. Até amanhã. Amanhã a gente volta para o horário das 20 horas, tá? Hoje foi excepcionalmente, nos desculpa inclusive por isso, foi coroação da minha menininha no colégio e aí acabou atrasando. Mas amanhã a gente retoma para o horário das 20 horas, tá bom? Aguardo vocês. Deus os abençoe e tenha uma noite abençoada.